Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Verckman. Você já sabe que eu trabalho com treinamento e comportamento canino. O nosso tema dessa semana é sobre a relação dos cães e o portão, esse limite físico que impede eles de passar para um lugar que a gente não gostaria que eles passassem, né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que existem vários tipos de limites físicos, né, para poder conter o cão e impedi-lo de passar de um lugar para o outro. O objetivo desses limites físicos é bastante claro, né? É para evitar um acidente, evitar um incidente principalmente com fugas, né? Se você perder onde é que o seu cão está, e também esse acidente com os carros. Eu falo que na nossa cidade, né, o grande risco que acontece com os nossos cães é com relação aos carros. Eles não têm essa noção de travessia, essa noção de limite físico que o carro pode causar um acidente com eles. Então, eles entram na frente dos carros de forma deliberada. Eu já tive a oportunidade de ver cães assim que estão acostumados a andar na rua, eles têm essa capacidade de aprender a andar na rua, de atravessar ruas, assim, até copiando as pessoas e vendo, talvez já passaram por um incidente e não teve risco fatal para eles. Mas infelizmente, grande parte dos incidentes que acontecem com cães e carros, existe uma grande possibilidade de ser fatal. Então a gente tem esses limites para poder evitar. Mas o cão ele não consegue aprender isso, né, de uma hora para outra, porque ele na verdade ele quer ficar com o dono. E a gente às vezes sai da nossa casa ou entra da nossa casa, tanto com o carro quanto com o portão de pedestres. A gente entra dentro da porta do nosso apartamento, a gente passa para onde ele está restrito, depende do período da vida dele, a gente sai de onde ele está restrito e ele sempre quer nos acompanhar. Então, ele tem que aprender, a primeira regra que ele tem que aprender é que o portão não serve para ele passar diretamente. O portão é para nós podermos passar. E ele tem que esperar a hora da gente convidar, a hora de a gente dar a ordem para ele poder passar. Então essa é a primeira regra muito importante para essa relação de portões e cães. Ele não pode passar quando ele quer. Ele passa quando nós convidamos ou então quando a gente autoriza ele a passar ou dá a ordem para ele passar. Isso aí são exercícios de repetição que o treinador vai ensinar para você o passo a passo da repetição, como fazer o cão respeitar esse portão, né? E aí, com relação a portões e portas, existem vários tipos de portões, vários tipos de limites. Eu fiz uma listinha só para vocês entenderem a diferença de um para o outro, né? Não vou explicar com tantos detalhes, mas existem, por exemplo, o definitivo é um muro ou uma grade. Não existe possibilidade do cão passar por ali. O muro, só se ele pular o muro, depende da altura do muro, ou a grade, só se ele passar entre a grade, por baixo ou por cima. Então ali não tem passagem para o cão. Existem portões e portas com materiais transparentes, por exemplo, vidro. Então o cão consegue ver você do outro lado, mas ele tem um limite bastante claro, que é o limite físico ali, tá? Existem portões altos, né, que é o portão normalmente da nossa casa, e existem também portões baixos, que são feitos próprios para cães, que eles até conseguem apoiar as patinhas dianteiras em cima do portão, né? Então tem essa denominação também. Existem portas e portões que você bloqueou, fechou, o cão não tem acesso visual a você do outro lado, ele não consegue enxergar o que está acontecendo lá do outro lado. E existem também formas como o portão abre. Existem portões que abrem para o lado onde o cão está restrito, ou seja, a porta vai abrir na direção onde ele está limitado, e existem portões que abrem na direção contrária onde o cão está limitado. Qual desses é mais fácil de controlar? A minha opinião, que aí pode ser um pouco divergente das outras opiniões, é quando o portão abre para o lado do cão, você tem mais facilidade de controlar, tá? Mas o exercício para poder fazer ele respeitar o portão é que vai dizer para ele que ele tem que respeitar essa passagem para evitar acidentes. Hoje em dia, a gente vê... E aí tem outros tipos de... Eu já ia esquecendo de um, mas existem outros tipos de contenções, né? Por exemplo, cercados, existem telas para poder conter cães, e existem também alguns donos que prendem os cães em corrente ou corda. Essa última limitação não é muito bom para o cão, não vou entrar em detalhes, mas não faz bem para a saúde dele ficar preso em corda ou corrente, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Hoje em dia, as casas que eu visito e os cães já estão com uma idade um pouquinho mais avançada, a gente observa muito os donos passando pelaquela gretinha assim quando abre o portão, e aí mesmo assim o cão ainda consegue embolar no meio das pernas dos donos e passar. E esse é um exercício que a gente repete muito com os donos e eles às vezes nem acreditam no início, né? Mas acontece que a gente consegue fazer o cão entender essa passagem de porta tranquila, ele observando, aprendendo, vendo o dono passar e depois o dono passar. Quando essa relação está direta com a rua, ou seja, essa porta é uma porta da rua, implica, né, hoje em dia a gente vê muitas placas, muitos anúncios, principalmente nas redes sociais, de cães perdidos, cães que fugiram pelo portão, e eles não têm essa relação de que só podem sair pela porta da rua quando eles estão com a coleira no pescoço e acompanhados do condutor, ou seja, o dono. Então eles vão desenvolver essa relação através do treinamento, só passam naquela porta ali
quando tem alguém com a coleira e alguém autoriza eles a passarem. E ainda tem uma outra relação muito legal, quando principalmente são cães de guarda, quando você está entrando com o seu carro ou saindo com o seu carro, ele faz essa segurança, né? Você abre o portão da garagem, ou elétrico ou manual, não importa qual seja, ele chega ali no portão e fica observando ali você entrar sem risco de fuga, sem risco de causar um incidente para quem está do outro lado da rua e até mesmo quem passa contra os cães. Eles têm essa capacidade de aprender isso, basta que eles sejam treinados, tá? Então, lembrem disso, o portão não é para que o cão passe, a porta da sua casa não é para que o cão passe, você convida ele a passar. E a relação tem que ser desenvolvida através de repetições, de treinamentos, e é como se você fosse passar em câmera lenta, não é como se você fosse passar igual o The Flash, porque isso aí vocês já devem ter visto, quem já passou por essa oportunidade, o seu cão não respeita, ele passa embolado nas suas pernas, quando você vê ele já está lá na frente. Então o processo tem que ser feito com repetições e como se fosse em câmera lenta para que ele entenda, com os estímulos proporcionais, para ele poder entender que ali não tem mais passagem, tá? Então, quem gostou do vídeo, eu peço para curtir o canal, peço para compartilhar com os amigos. Então, pensem sobre isso e não deixem que os seus cães dominem essa passagem de portas. Quem controla isso são vocês.